Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo sobre controle financeiro avançado. O que é o controle financeiro avançado? Nós aprendemos lá no módulo intermediário sobre como fazer o controle financeiro básico, controlar receitas e despesas, basicamente, certo? Agora, o objetivo desse vídeo é que você se torne um especialista ali na gestão da sua clínica, fazendo um controle muito mais avançado, entrando nos pormenores da gestão financeira da sua clínica. Fica comigo até o final que você vai aprender isso aí direitinho. Então, pessoal, vou chegar ali na esquerda, no menu financeiro, onde se concentra tudo, e apenas para relembrar o que nós aprendemos lá no módulo intermediário do nosso treinamento. Nós temos despesas e receitas. As despesas são lançadas aqui. Qualquer despesa na sua clínica. O aluguel, a compra de material como luva, anestésico, o pagamento de salários, todas as despesas são lançadas nesse menu despesa. Se você não lembra como faz, volta lá no treinamento intermediário, se não me engano está no intermediário, e acha o item que fala sobre controle financeiro básico. Sim, é no intermediário, acabei de conferir aqui. Volta lá e vê isso aí, tá, pessoal? O que são as receitas? As receitas não são lançadas, elas são automaticamente geradas. Ou seja, um paciente, cheguei ali no paciente, recebi um valor do paciente. Em Pix, em dinheiro, em cartão de crédito, em cartão de débito, em transferência ou em qualquer outra coisa, em boleto, ela cai automaticamente nas minhas receitas, certo? Isso tudo está explicado lá no módulo básico, qualquer coisa volte lá. Então, antes de avançar para esses outros itens aqui, eu quero começar falando um pouquinho mais sobre receitas. Lembra que eu acabei de falar que as despesas não são lançadas, elas são automaticamente geradas conforme a movimentação do paciente? Isso mesmo. Porém, existe uma exceção. Imagina, por exemplo, que eu tenho uma receita que não é originada de paciente. Ah, mas por que eu vou ter uma receita não originada de paciente em uma clínica ou um consultório? Porque pode acontecer a origem de receitas de outras coisas. Por exemplo, eu tenho um equipamento de raio-x, por exemplo, que é antigo, e eu comprei um novo e quero vender aquele equipamento. E vendi para um colega esse aparelho de raio-x. Esse dinheiro entra no meu caixa. O correto não é que eu não registre isso, é que eu lance. Isso foi uma entrada de dinheiro na minha clínica de venda de equipamentos. Então eu entro aqui em receitas e clico em lançar receita aqui no canto superior direito. Quando eu chego aqui, eu digo aonde vai entrar essa receita. Vai entrar no caixa? O colega chegou lá na clínica e pagou em dinheiro, eu clico em dinheiro do caixa e boto no caixa de alguma pessoa. Digo em qual caixa vai entrar e coloco no caixa isso. Ou entrou em uma conta bancária, ele me fez uma transferência, um Pix, um depósito. Eu boto conta bancária, escolho qual é a conta e lanço também. Digo o valor aqui, por exemplo, R$1.000, digo a descrição da receita, venda do aparelho de raio-x, R$1.000 ficou barato, né? E informo a categoria. E aí boto, por exemplo, aqui venda de equipamentos, etc. Lembrem o que é a categoria? Foi lá visto no módulo básico. A categoria ela aparece tanto nas receitas quanto nas despesas. A categoria é uma caixinha, na qual eu boto qual caixinha essa despesa se enquadra ou essa receita se enquadra. Para quê? Para quando eu quiser tirar relatórios, ele classifique por categoria, por caixinha, que eu saiba onde foi cada gasto, onde foi cada coisa recebida. Bom, é isso, pessoal. Assim eu lanço uma receita adicional. Então isso é a primeira coisa, já tendo um gostinho do que é o controle financeiro avançado. Lembra que eu falei das caixinhas, da receita e da despesa? Onde eu configuro elas? Eu não aprendi isso no módulo básico, não é? Essas receitas e despesas, as categorias, está aqui apenas as que já vieram pré-configuradas. Eu vou ali, no menu da esquerda, configurações, financeiro, e eu tenho categorias de receita, as minhas caixinhas onde eu boto as receitas, categoria de despesa onde eu boto as despesas. As duas telas são exatamente iguais. A diferença é que uma lança despesa, a outra lança receita. Vou entrar na despesa, por exemplo. Então tá aqui, é como se fosse uma árvore assim estruturada, ou seja, despesa, custo fixo, despesa administrativa, contador, despesa com pessoal, 13º salário, despesas presidiais, água, aluguel, condomínio, custos variáveis, despesa com material e assim por diante, certo? É assim que eu coloco. Vocês viram aqui só uma breve dica sobre negócios, viram que tem custo fixo e custo variável. Já vem pré-configurado isso. Quando vocês forem criar novas categorias, vocês vão clicar aqui no criar categoria e vão criar ela, e vão escolher onde ela se enquadra, certo? Aqui. Em custo fixo, em custo variável, em outra categoria. Só para lembrar vocês, rapidamente, custo fixo, aquele custo, aquela despesa, que ela não varia conforme o número de pacientes que você atende.
Aluguel, por exemplo, o aluguel não varia conforme o número de pacientes. O meu aluguel é X e se eu atender um paciente ou 1000, o aluguel será o mesmo. O custo variável é aquele que varia conforme o volume de pacientes atendidos. Atendi um paciente, eu gasto X de luva. Atendi 100 pacientes, eu gasto Y em luva. Certo? Então, só vocês entenderem, quando for criar as categorias, classifiquem a categoria certo. Se ela não varia conforme o atendimento de paciente, no custo fixo. Se ela varia conforme o número de pacientes atendido, no custo variável. As categorias de receita eu não vou detalhar, mas só para vocês entenderem, tá ali categoria de receita, ela é igual às categorias de despesa. Mesma coisa. Bom, pessoal, isso é quanto ao item despesa e receita. Então foi apenas uma pincelada aí para mostrar o que tem a mais além do que nós vimos no básico. Agora entrando em fluxo de caixa. O que é a ideia do fluxo de caixa? A ideia é ter controle sobre o que eu tenho de recebíveis e de despesas futuras. O que eu tenho para frente, para receber ou para pagar. E isso aparece diariamente. Por exemplo, aqui, ó, é algo dia a dia. Então vai me mostrando o que acontece. Vou pegar aqui algo... Bom, deixa eu que está na tela ali. Então vai aparecendo o que eu tenho para receber e o que eu tenho de gastos, né? E aqui o que aparece? Uma linha verde pontilhada, que vocês estão vendo. Uma linha vermelha pontilhada, certo? E umas barras azuis, que vocês estão vendo aqui. O que é isso? A linha verde, a receita. Isso aqui é fluxo de caixa, ou seja, em regime de caixa. Ou seja, fiz uma venda no cartão de crédito parcelada em 10 vezes. Eu não antecipo recebíveis. Cada parcela aparece mês a mês aqui a receber. A despesa, fiz uma compra parcelada em 5 vezes. Cada mês eu tenho que pagar uma parcela. Aparece cada parcela aqui feita. Em verde o que eu tenho para receber, em vermelho o que eu tenho a pagar, em azul como vai ficando o meu saldo. Ou seja, eu tenho na minha conta, por exemplo, hoje, R$5.000. E aí eu recebo mais 1.000, vira 6. Recebo mais 1.000, vira 7. E a despesa, gastei mais 500, gastei mais 800, gastei mais 600, vai diminuindo. Isso é a barra azul. O saldo acumulado, ou seja, quanto vai ficar na sua conta. Quando eu olho rapidamente aqui, nem prestando atenção em datas ali embaixo, mas eu vejo aqui, ó, aqui vai faltar dinheiro nesses dias e aqui está sobrando. Então essa é a ideia do fluxo de caixa, aqui em forma gráfica e aqui embaixo em forma detalhada, resumida. Lembra que eu falei para vocês que lá no convênio, quando eu cadastrei, lá no convênio eu lancei, lá no faturamento de convênio, enviei para o convênio, eu disse a data da previsão de depósito do convênio. Então, aqui já fica aparecendo prevendo, ó, no dia tal a gente tem tanto para receber. Fica aparecendo aqui também previsões. O que já aconteceu fica como realizado, o que ainda não aconteceu fica como previsto. Isso é o nosso fluxo de caixa. Ele é muito útil para você ter uma previsão, se está tudo bem lançadinho, sabendo assim, olha, daqui 1 mês e meio vai faltar dinheiro, ou daqui 2 meses vai sobrar dinheiro. Então isso ajuda bastante. Bom, eu tenho o item orçamentos. O que é o item de orçamentos? Nos orçamentos eu consigo ver todos os orçamentos criados e o que está aprovado ou não aprovado. O que eu tenho a receber e não receber. Mas o que importa? Aqui é o aprovado e não aprovado. E o que está concluído e não concluído. Vamos entender isso aí um pouquinho melhor. Eu tenho uma clínica ali e eu faço na minha clínica orçamentos para os pacientes. Olha, esse orçamento aqui para realizar esse tratamento vai ser R$2.000. Enviei para o paciente o orçamento, eu imprimi, entreguei para ele. E aí o paciente aprovou ou não aprovou. Então eu chego aqui e vejo qual é a situação do orçamento. Qual é a situação do orçamento. Está aberto, aqui eu não tenho orçamentos não aprovados. Deixa eu criar um para vocês verem. Não está aparecendo aqui, então não estou conseguindo mostrar bem. Se eu chegar aqui, no João da Silva, de novo, eu chego aqui no financeiro, olha, não tem orçamentos em aberto. Então eu vou criar um novo orçamento. Bom, aqui é uma clínica odontológica, então vamos botar aqui uma prótese fixa. Prótese fixa do dente 11. Isso serve para qualquer coisa, não só para clínica odontológica, né, pessoal? Lembrando isso. Salvei. O que aconteceu? O meu orçamento está ali, como aguardando aprovação, certo? Vamos voltar lá no financeiro. Orçamentos. E aí quando eu chego aqui, situação do orçamento, aguardando aprovação. O que eu posso ver? Eu tenho R$2.300 em orçamentos que o paciente não aprovou. Eu posso pedir para minha secretária, ou se eu tenho um setor comercial na minha clínica, ligar para esses pacientes. Oi, tudo bem? O senhor teve a possibilidade de olhar aquele orçamento? Vamos fechar, vamos agendar. Então você consegue controlar isso. Isso ajuda bastante. E quando já está aprovado, posso ver se ele está em aberto, no sentido de o paciente já pagou tudo, ele ainda tem alguma coisa a pagar, ou está quitado. A mesma forma, eu posso ver quanto à situação do tratamento, aqui era quanto à situação do orçamento. Aguardando aprovação, aprovado, em aberto, ou seja, o paciente
tem que pagar, e quitado que ele já pagou. E aí eu passo para a situação do tratamento. Ele está finalizado ou ele está não iniciado? Ou seja, e aqui poderia ter em andamento, não está aqui no caso, mas eu nem comecei a tratar ainda, eu estou tratando, eu terminei de tratar tudo que compõe aquele orçamento. Então aqui é para nós acompanharmos um pouquinho dos orçamentos e como está indo. Se eu volto para essa tela aqui, do financeiro, eu tenho aqui orçamentos, um resumo no período de quantos orçamentos eu estou dando, quantos estão sendo aprovados, quantos não estão sendo aprovados. Caixa nós já vimos, se você não lembra, volta lá no nível intermediário, nós temos um vídeo controlando caixa da recepção, que eu já falei sobre caixa. E agora, contas bancárias. O que é contas bancárias? Isso aqui é para eu fazer a conciliação bancária com o meu banco. Então, relembrando, na sua clínica, teoricamente, você não deve misturar a sua conta pessoal com a conta da clínica. Você vai ter uma conta específica para a clínica. Independente de ser pessoa jurídica ou física. Quando é uma pessoa jurídica, você tem a conta do CNPJ. Quando é pessoa física, use uma conta pessoal para você e outra conta para a clínica. Não use a mesma, tá? Por quê? Para que eu possa conferir. E como funciona isso? A ideia dessa tela é transcrever para cá o mesmo que está no extrato bancário. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo movimentado tudo que está no meu extrato bancário, inclusive com itens de lançamentos futuros. E o que é isso? Como isso funciona? Eu tenho um cadastro de contas bancárias. Quando eu venho aqui em configurações, deixa eu abrir uma nova janela. Eu venho aqui em configurações, financeiro, contas bancárias, eu tenho as minhas contas bancárias cadastradas. E quando eu cadastrei uma conta bancária, digamos que eu fosse cadastrar uma nova, deixa eu mostrar para vocês, criar uma conta, eu cadastro essa conta bancária nova, eu digo qual é o saldo inicial dela. Então você começou a usar o Prontuário Verde hoje. Você vai vir aqui em contas bancárias, vai criar uma nova conta, lá, conta do Banco do Brasil. Vai dizer hoje, no dia que eu começo a utilizar o Prontuário Verde, eu tenho R$ 1.312,15 nessa conta. Você vai dizer um valor que tem na conta, que é o que está lá no extrato. Pronto, fiz isso. Daqui para frente, tudo que entrar ou sair na conta, voltando aqui para a tela de controle de contas bancárias, só para lembrar, eu vim em financeiro, contas bancárias, e aqui em cima eu escolho a conta, se eu tenho mais de uma. Eu clico aqui em cima. Estou na minha conta, aquela conta lá que eu disse que era, por exemplo, do Banco do Brasil, que eu tinha R$ 1.000 e poucos nela. Tudo que vai movimentando daqui para frente após o uso do Prontuário Verde deverá estar registrado aqui. E como isso funciona? Isso tudo já funciona integrado. Quando eu fui lá e recebi de um paciente em dinheiro, em dinheiro é um mau exemplo, mas recebi do paciente em Pix, quando eu vou lá no paciente e digo que eu estou recebendo em Pix, eu digo em qual conta eu estou recebendo. Lembram disso? Se eu chego aqui no paciente, no nosso João da Silva, que é o paciente que a gente sempre usa, no financeiro eu digo que eu vou receber algo do paciente, eu especifico o que eu estou recebendo, vou adiante, e aqui eu digo que eu recebi em Pix, por exemplo. Quando eu botei que é Pix, ele pergunta, está entrando em qual conta? Quando eu digo que é transferência, ele pergunta em qual conta está entrando. Quando eu digo que é um cartão quando é dinheiro, ele não pede, né? Porque não tem conta. Quando é um cheque, não pede, porque o cheque fica comigo e quando eu deposito, sim, eu informo a conta. Quando é crédito, também não pede a conta. Por quê? Porque quando eu cadastrei o meu cartão de crédito, lá no módulo básico, se eu não me engano, não, no controle financeiro básico, no módulo intermediário, você aprendeu quando cadastra os cartões de crédito e débito, você diz em qual conta o dinheiro entra. Então, tudo aqui tem uma ligação. Dinheiro cai no caixa, não tem conta. Crédito e débito no cadastro de cartões tinha conta. Pix, boleto, Pix e transferência, eu especifico aqui a conta em qual conta vai entrar. O cheque eu não boto a conta, mas quando eu vou lá na tela de cheques, que também está no controle financeiro básico, e troco a situação do cheque para compensado, eu digo em qual conta ele compensou e o dinheiro movimenta. Onde eu quero chegar com isso? Se eu voltar lá no financeiro, contas bancárias, quando eu chego ali e digo recebi do paciente R$ 1.000 por um Pix na data tal, aqui automaticamente passa a aparecer, como está ali, ó, João da Silva, Pix de R$ 100 no dia 28 de março. Então ele já aparece aqui. Quando eu chego aqui e eu digo, por exemplo, que eu recebi lá na tela de faturamento de convênio, que nós vimos logo antes, no primeiro vídeo do nível avançado, e eu digo que eu recebi do convênio no dia tal, aparece aqui na minha conta como depositado e eu concilio. Quando eu recebi do cartão lá na frente, ou eu recebi no cartão de crédito, 5, 6 vezes a cada mês entra, aparece aqui também o cartão. E isso tem que bater com o banco. Se não bateu com o banco, tem coisa errada. Em cada linha eu tenho um botãozinho aqui de editar, por exemplo, e eu posso ajustar esses lançamentos se necessários e tudo fica aqui. Se eu lancei também uma despesa, acabei esquecendo de falar, eu tenho uma despesa lá lançada
nas minhas despesas, eu disse que vou pagar ela tal data em tal conta. Aparece aqui ela. Certo, pessoal? Aqui em cima tem alguns botões. Lançar receita e despesa são receitas e despesas, não é tão importante agora. Depositar dinheiro. Fui lá no banco, fiz um depósito em dinheiro, no caixa eletrônico. Eu venho aqui, clico em depositar e digo qual o valor no banco que eu depositei e em qual conta. Se eu depositei um cheque, eu clico aqui, escolho qual é o cheque e que eu estou depositando ele na conta. Se eu fiz uma transferência, transferi da conta do Banco do Brasil para a Caixa Econômica Federal, clico em transferência, tirei de uma conta, mandei para outra. E, por algum motivo, digamos que eu me perdi nesse controle, ficou errado e eu quero começar daqui para frente. Então eu venho aqui, clico em ajustar saldo e digo, olha, o saldo hoje é tanto. Ele vai lançar aqui uma linha de ajuste, ajuste de saldo. E daqui para frente eu começo a controlar certo. Por que eu estou falando isso? Se você já usa o Prontuário Verde, veio aqui, não consigo arrumar para trás, é muita coisa, quero começar daqui para frente. Clico em ajustar saldo, boto o meu saldo atual e começo a controlar daqui para frente. Certo, pessoal? E lá em lançamentos futuros, tudo que eu vou receber, inclusive com o botão de antecipar recebíveis. Eu clico em antecipar e posso antecipar recebíveis de cartão de crédito, posso registrar as antecipações que eu fiz. Então, comece a explorar isso aqui. Dá para fazer bastante coisa aqui nesse módulo de controle de contas bancárias. O que eu tenho mais? Pagar profissionais eu não vou falar agora, porque nós temos o próximo vídeo, inclusive, fala só sobre comissionamento de profissional e pagamento de profissional. Então a gente vai ver isso depois. Tabela de preço nós já vimos. Cheques, cartões nós já vimos também. Quero falar um pouquinho sobre boletos. O que são boletos? Quando eu chego aqui no meu paciente, o João da Silva, eu tenho um item, vou no financeiro, receber do paciente de novo, clico aqui e avanço, pegar esse de baixo que é um valor maior, e avanço que eu vou receber. Quando eu vou receber aqui, lembra que a gente falou de todos esses itens aqui, dinheiro, cheque, cartão, mas nós não falamos do boleto. Quando eu clico em boleto, ele diz, olha, a geração de boletos com o Prontuário Verde é simples e rápida. Deseja saber mais como ativar? Me mostre como. O que é isso? O Prontuário Verde permite emitir boletos, como aqui mesmo fala, de forma descomplicada. Você quer vender para o seu paciente com boleto. Você não precisa fazer nada, não precisa contratar um banco para fazer isso, não precisa fazer nada disso. Você só chega aqui no Prontuário Verde, clica no boleto, avança, ele vai perguntar como é que é, ele vai dizer quanto custa aqui, no momento que eu gravo esse vídeo, cada boleto emitido custa pago custa R$ 2,99, ou seja, eu dei o boleto para o paciente. Se o paciente pagou o boleto, na hora que eu receber, ele vai descontar de mim R$ 2,99. Se o paciente não pagar, eu não pago nada. E esse dinheiro vai parar numa conta virtual dentro do próprio Prontuário Verde. E a cada saque dessa conta virtual, no momento que eu gravo o vídeo, hoje pode estar diferente quando você está assistindo, custa R$ 9,90 a cada transferência dessa conta virtual do Prontuário Verde para sua conta bancária de verdade. Quando eu avanço aqui, ele pergunta se eu quero começar, ele só pede para que eu leia os termos de uso aqui e confirme se os dados estão certos, eu clico em ativar e automaticamente, confirmo e ativo, passa a estar ativo a emissão de boleto. Tudo pronto. Viu como é simples? Só cliquei ali. Vou clicar de novo em receber do paciente. Agora já está ativado, já fiz isso. É apenas a primeira vez, né? Cliquei aqui, eu vou avançar e boleto está habilitado. Cliquei aqui agora e digo que o valor do boleto é R$ 50, por exemplo. E clico em adicionar pagamento. Estou dizendo que o paciente vai pagar com boleto. Ele pede que eu informe o CPF do paciente. Eu informaria aqui o CPF do meu paciente. Clicaria em salvar e apareceria na tela o boleto gerado aqui. Não vou fazer isso agora, para não gerar um boleto desnecessariamente aqui, mas apareceria o boleto na tela, eu imprimo ele, entrego para o paciente, eu mando por e-mail. Pronto, certo, pessoal? Os boletos que eu emiti para o paciente ficam aparecendo aqui no item boletos. Acho que foi muito rápido, né? Ficam aparecendo em financeiro, boletos. E aqui nesses boletos eu consigo ver todos os boletos que eu tenho aberto, quais estão vencidos, que o paciente não pagou, quais estão pagos, e até tem aqui se eu cancelei algum boleto, eu tenho a opção de cancelar. Então o que acontece? Fica aqui aparecendo os boletos que eu tenho do paciente a receber, o que o paciente pagou, o que tem atraso e assim por diante. E a última coisa sobre o boleto, ali em cima tem ativar avisos automáticos. O que é isso? Se eu clico aqui, eu posso criar uma campanha de aviso de vencimento de boleto. O que é isso? Para que o paciente receba ali como está na direita. Oi Maria, tudo bem? Quem fala aqui é a clínica tal. Pensando em facilitar a sua vida, vim te lembrar que o teu boleto vence amanhã. Então, para o paciente lembrar de pagar, isso ajuda a diminuir a inadimplência, tá, pessoal? Então, se você quiser trabalhar com boletos, apenas explicando, é muito simples. Você vai chegar ali onde você recebe do paciente, vai clicar em boleto,
vai passar por aquela telinha ativar a configuração, emitir o boleto. Esses valores, lembrando, podem estar diferentes aí quando você está assistindo o vídeo, mas hoje quando eu gravo custa R$ 2,99 para cada boleto que o paciente pagou e R$ 9,90 para sacar da conta virtual que você tem. Onde fica essa conta virtual? Se eu venho aqui, ó, conta virtual, eu acesso a minha conta virtual. Ou pelo menu financeiro, contas bancárias, lembra que eu tinha aqui uma conta e tem a conta virtual? Eu clico na conta virtual, vai aparecer aqui os valores que o paciente pagou. Então o paciente pagou um boleto de R$100, aparece aqui na conta, e eu clico em pedido de retirada e retiro o valor, certo? Chego aqui e digo, ó, vou retirar para tal banco, tal conta, e retiro o dinheiro para minha conta através de um Pix ou assim por diante. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero mostrar para vocês aí no controle financeiro avançado. Uma última coisa. Eu tinha falado que o boleto era a última, mas não era. Acostumem-se, eu tenho mania de falar que é a última coisa, depois eu vejo que não é. Eu lembro de mais uma, tá, pessoal? Mas então aqui, pacientes inadimplentes. Eu tenho aqui, aparecendo aqui embaixo, eu posso ver a lista de pacientes inadimplentes, saber quem está devendo, desde que data, qual é o saldo devedor, e posso ir ligando para esses pacientes para cobrar e assim por diante. E se eu quero remover ele da lista, tem duas maneiras. Quando eu cobrei ele, e daí eu não preciso tomar ação nenhuma, eu simplesmente vou lá e recebo o dinheiro, clico lá no paciente, em receber pagamento, recebo, ele sai da lista, se ele não está mais devendo. Ou se eu estou tentando cobrar esse paciente há muito tempo e eu desisti de cobrar, eu posso marcar perda aqui, ele vai ficar marcado como perda. Vai ficar avisado, olha, esse paciente foi marcado como perda, não adianta mais tentar cobrar que você não está conseguindo, se você desejar fazer isso, né, pessoal? Então, por aqui eu controlo os inadimplentes, assim como eu tenho relatórios aqui, um relatório de pacientes inadimplentes, onde eu clico e consigo, é o mesmo lugar. Então, ou acesso por aqui, exibidas inadimplentes, eu clico em relatórios, pacientes inadimplentes, eu consigo ver. Aqui nós temos algumas coisas a mais que vocês conseguem ainda ver aqui também. Deixa eu ver se esse vídeo não está muito longo, ainda dá tempo. Vou explicar para vocês algumas coisinhas a mais. Eu consigo ter um relatório de despesas por categoria. Se eu acessar aqui, eu consigo ver a despesa em cada uma das suas caixinhas, lá, falando sobre a despesa de cada categoria. Consigo fazer um relatório conciliando receitas com despesas. Consigo ver os meus recibos emitidos e notas fiscais emitidas. Isso é uma coisa que eu não mostrei para vocês ainda. Vou aproveitar e já vou mostrar aqui. Como eu emito recibos e notas fiscais para os meus pacientes? Isso é algo importante. Eu consigo fazer integrado pelo Prontuário Verde. A primeira coisa a fazer é decidir se eu vou imprimir recibo ou se eu vou imprimir nota fiscal. Isso fica lá nas configurações. Clico lá em configurações, financeiro, e eu tenho um item chamado responsáveis fiscais. O que é um responsável fiscal no Prontuário Verde? Um responsável fiscal é quem é o responsável por pagar o imposto. Em resumo é isso. Então, para que serve esse responsável fiscal? Bom, imagina que você trabalha numa clínica e ela é a pessoa jurídica. O responsável fiscal é a pessoa jurídica, o CNPJ, porque os impostos vão ser recolhidos na pessoa jurídica. Mas imagina que você tem uma clínica com 5 consultórios, e você é PJ, pessoa jurídica, emite nota fiscal, recebe por isso. Mas tem uma sala específica lá que você aluga para um colega, como pessoa física, por exemplo. E aí, essa pessoa, ela paga o imposto sobre os atendimentos dela. Ou daqui a um pouco você não é pessoa jurídica, você é pessoa física e tem 2 consultórios. Uma pessoa atende num consultório e outra atende no outro. E cada um paga o seu imposto separadamente. Então, um responsável fiscal para cada pessoa que paga imposto, certo? Simples de entender, né? Quando eu chego aqui é uma pessoa jurídica, eu cliquei aqui, e aqui nessa pessoa jurídica, eu automaticamente, como ela é pessoa jurídica, ela emite notas. Eu desço aqui e tem dados para emissão da nota fiscal. Tem outras coisas aqui em cima que vocês podem explorar, o CNPJ, qual é o imposto que vocês pagam e assim por diante. Aqui tem até algumas configurações que eu posso fazer, por exemplo, permite receber em dinheiro, em cheque, em transferência, em Pix. Para que servem essas configurações? Se eu quiser proibir que a recepção nessa conta receba um Pix, nesse responsável fiscal, eu posso trancar por aqui. Então aqui, dados para emissão da nota. Eu tenho que botar qual é o meu regime tributário, se é Simples Nacional ou um regime normal, que é lucro real ou presumido. Se você não sabe o que é regime tributário, tem um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre regimes tributários, pode assistir lá também. Se você usa algum tipo de regime especial de tributação, qual é a sua inscrição municipal, a natureza da operação, código tributário, CNAE, IBGE, qual é a sua alíquota fiscal, se é um incentivador cultural, e principalmente o seu arquivo, o seu certificado digital, que não é o mesmo certificado digital que nós falamos lá atrás. Aqui é o certificado digital de sua pessoa jurídica, é o CNPJ digital.
e tem que ser do tipo A1 também, com a senha do seu certificado. Em alguns casos, precisa login e senha da prefeitura. Então, algumas coisas precisam ser usadas. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui. O que eu quero explicar para vocês? Você vai clicar em responsável fiscal, vai escolher o seu responsável fiscal. Se você emite nota fiscal e a pessoa jurídica, tem que preencher esses campos aqui. Como faz? Pede ajuda do seu contador. Ele vai saber cada campo o que é, ele vai lhe fornecer o certificado digital e essas senhas da prefeitura, se necessário. Certo? Então, isso aqui o contador ajuda você a preencher. Agora, digamos que eu fosse uma pessoa... Bom, antes de eu entrar nisso, quando eu fiz isso com pessoa jurídica, se eu for lá no meu paciente, deixa eu abrir aqui numa nova janela, para vocês entenderem bem. Não, vou abrir aqui, ó. Paciente, quando eu chego lá em financeiro, ao lado aqui dos pagamentos tem um botão nota fiscal, tá vendo? Eu clico aqui, só clico aqui, recebi R$300 em dinheiro, clico aqui nota fiscal e vai emitir na tela a nota fiscal para entregar para o paciente ou mandar por e-mail. Bem simples. Emitir nota fiscal dá bastante trabalho, né? Porque tem que emitir pelo site da prefeitura. Aqui isso simplifica demais a sua vida, pessoal. Você só vem aqui nos pagamentos, clicou do lado, nota fiscal. Pronto, tá a nota fiscal emitida, pode ser entregue para o paciente. Só relembrando uma coisa, as notas fiscais são adquiridas separadamente. Você clica aqui em loja, no menu da esquerda, e nós temos aqui, ó, planos de notas fiscais. Você clica aqui e você precisa contratar um plano que mais se adequa a você. Eles são bem baratos, tá? O plano mais barato é 75 notas, R$24 por mês. Permite emitir 75 notas por mês. Então você tem que contratar um valorzinho ali e cada nota que você emite é consumida desse saldo. Loja, notas fiscais, contrata a emissão de nota para poder emitir as notas. Voltando lá agora para o responsável fiscal. Nós falamos até aqui de emissão de notas fiscais. Agora eu vou falar sobre emissão de recibos. Então, se você chegou aqui no cadastro de responsável fiscal e aqui está como pessoa jurídica, certo? Digamos que eu tivesse um outro, que é pessoa física. Eu cadastro aqui, doutor fulano de tal, que seria uma pessoa física. Bota aqui, ó, doutor Guilherme, por exemplo. Seria. Aqui eu digitaria o CPF dele, a tributação que ele paga, por exemplo, 12%, não sei, 15%, 20%, não importa. A tributação média, tá? Eu sei que varia conforme a renda da pessoa, mas você vai botar a média. E o que importa? E daí você vai fazer o quê? Essa pessoa vai emitir recibo e não vai emitir nota fiscal, porque ele é uma pessoa física. Até vou fazer diferente, eu vou voltar aqui, ó, eu vou editar isso aqui. Vou mudar para pessoa física aqui para você veja. O que aconteceu diferente? Em vez de pessoa jurídica, eu passei para pessoa física. E o que está aparecendo? Gostaria de emitir seus recibos como? Um recibo de cada parcela, um recibo de valor integral. O que é isso? Que eu quero que vocês entendam. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Se eu botar aqui um recibo de cada parcela, o que vai acontecer? Quando eu clicar naquele lá, sabe onde estava o botãozinho nota fiscal? Quando eu sou pessoa física, em vez do botão estar escrito nota fiscal, fica escrito recibo, em vez de nota fiscal. Por quê? Porque a pessoa física não emite nota, não emite recibo. Vai estar escrito recibo. Quando eu clicar ali no recibo, imagine que eu fiz uma venda, um tratamento no cartão de crédito em 10 vezes. Então, R$1.000 pago em 10 vezes de R$100. Se tiver recibo de cada parcela, vai emitir um recibo para o paciente de cada parcela conforme meus recebimentos futuros. Ou seja, o paciente pagou R$1.000 no cartão parcelado em 10 vezes. Você vai entregar para ele 10 recibos de cada mês, de quando você vai receber o dinheiro. Se for recibo de valor integral, vai aparecer R$1.000. Por que isso importa? Quando você recebe por recibo, você tem que fazer carnê-leão lá na Receita Federal quando você fazer a sua declaração de imposto de renda. E isso vai mudar como você paga o seu imposto. Se você tiver dúvida se para você é mais adequado um recibo de cada parcela ou um recibo de valor integral, fale com o seu contador, ele vai lhe orientar sobre isso, tá, pessoal? E os recibos que eu emiti ficam aqui disponíveis em deixa eu ver, relatórios, meus recibos emitidos. E eu consigo ver aqui todos os recibos que eu tenho emitido nos últimos 3 meses. Aqui eu não tenho nada emitido. Tenho, achei que não tinha. Tenho aqui os recibos emitidos. Consigo ver uma segunda via do recibo aqui como ele é, ó, emitido. E consigo também, indo lá no financeiro, lembrem que o botãozinho é lá do lado do nome do paciente, aqui do lado para emitir o recibo, certo? Onde está a nota fiscal, aqui aparece recibo. Bom, tem um botão aqui também, exportar para o contador, que eu posso clicar aqui. E isso exporta um arquivo para o contador ali, para que ele possa saber o que você emitiu de recibo no final do mês e ajustar a sua contabilidade. Certo, pessoal? Isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre controle financeiro avançado do Prontuário Verde. Então aqui a gente conseguiu explorar um pouco mais todas as funcionalidades. Eu sei que talvez
tenha ficado um pouquinho confuso, um pouquinho corrido, porque são realmente muitas coisas. Então, vai explorando cada uma delas individualmente, faça isso, é bem importante para que você consiga aproveitar bem o que nós falamos. Se ficou confuso, nos deixe saber, mas eu acredito que deu para entender bem o que vocês tenham, e vá fazendo coisinha por coisinha, uma por uma. Vai lá, testa a conta bancária, vai lá e testa a emissão do recibo, da nota, assim por diante, para você conseguir entender bem como funciona essa situação de controle financeiro avançado e começar a explorar o melhor que o Prontuário Verde pode oferecer para a gerência da sua clínica. Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo.